Olá, moçada da Engenharia de Produção. Essa é a videoaula 01 do curso de Física 1, medindo grandezas físicas. Esperamos que esta videoaula seja de grande valia para os alunos que assistiram à aula presencial, mas que necessitam de uma revisão. E que sirva também como material de apoio para aqueles alunos que não tiveram a possibilidade de assistir à aula presencial por alguma razão. Esperamos que essa videoaula consiga atingir os nossos objetivos e que possa auxiliá-lo na resolução das tarefas que nós propusemos. Vamos então ao conteúdo da aula. Sistema Internacional de Unidades, chamado SI. Em 1983, da 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foram selecionadas como fundamentais 7 grandezas para constituir a base do Sistema Internacional de Unidades. Apresentaremos, todavia, apenas 3, já tendo em vista que o nosso curso é um curso de mecânica, e aí nós só vamos necessitar das 3 grandezas básicas: comprimento, massa e tempo, para que a gente possa definir as demais grandezas secundárias da mecânica. Vamos então iniciar com o estudo do comprimento. Medida de comprimento. O que é o metro padrão? O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/c, onde c é a velocidade da luz no vácuo, e que vale aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Então, a distância percorrida pela luz, ΔS igual a C vezes ΔT, onde C é a velocidade da luz no vácuo e ΔT é 1/C. E aí nós temos que esse produto é igual a 1 metro. Essa forma de definir o metro foi a forma ideal que os cientistas encontraram para que o metro padrão não sofresse variações ao longo do tempo. É necessário que as medidas consideradas padrão, que são definidas a partir de reuniões internacionais, não sofram variações no decorrer do tempo. E essa é a atual medida de comprimento. Múltiplos e submúltiplos do metro. Fundamental conhecermos essa sequência, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Múltiplos e submúltiplos. Quando nós vamos deslocar a vírgula da medida para a direita, nós multiplicamos por 10. E quando vamos deslocar a vírgula da medida realizada para a esquerda, multiplicamos por 10 a menos 1, o que equivale a dividir por 10. Então, digamos que você queira transformar quilômetro em centímetro. 2,5 quilômetros eu quero transformar em centímetro. Então, eu vou me deslocar da esquerda para a direita, deslocar a vírgula, né, na realidade. Uma casa, 2, 3, 4, 5. Como eu vou multiplicar por 10 para cada uma delas, então eu vou multiplicar por 10 elevado a 5. Se eu quiser transformar agora milímetro em decímetro, observe que agora a vírgula vai ser deslocada da esquerda para a direita, 2 casas, né? O que equivale a multiplicar por 10 a menos 1 por 10 a menos 1. Isso vai dar 4,8 vezes 10 a menos 2 decímetros. Suponhamos que você queira transformar 1,6 milímetros em metro. Então, nós vamos de milímetro para metro. Então, nós vamos deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, o que corresponde a multiplicar por 10 a menos 1 3 vezes, né? O que vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 do metro. Suponhamos que você queira transformar centímetro em quilômetro.
Então, de centímetro para quilômetro, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda 5 casas, o que corresponde a multiplicar por 10 elevado a menos 5. Outras unidades importantes são medida de superfície e medida de volume, né? Medida de capacidade. Vamos só fazer uma revisãozinha básica, né? Suponha que você queira transformar centímetro quadrado em metro quadrado. Ora, nós acabamos de estudar a transformação, digamos, de centímetro para metro. Só que agora nós queremos centímetro quadrado para metro quadrado, uma unidade de superfície. Então, eu aconselho você fazer a transformação como sendo de expoente 1 e depois você eleva ao quadrado. Como ficaria? Eu vou transformar 6,7 centímetros em metro. Então, de centímetro para metro, o que é que eu faço? Eu multiplico por 10 a menos 1 para chegar em decímetro. E multiplico por 10 a menos 1 para chegar em metro. Então, ficaria 6,7 vezes 10 elevado a menos 2. Isso se fosse de centímetro para metro. Mas como é centímetro quadrado para metro quadrado, é só elevar essa potência 10 a menos 2 ao quadrado. Simples, né? Você faz a transformação simples, depois eleva ao quadrado. Ou eleva ao cubo, né? Se você estiver trabalhando com capacidade. E aí você tem como resultado final 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Então, esse é o resultado final da transformação de 6,7 centímetros quadrados em metros quadrados. Se eu quiser transformar litro, eu quero transformar litro em metro cúbico. Veja, litro, eu primeiro preciso encontrar qual é o correspondente em litro das unidades de capacidade. Então, a unidade de capacidade correspondente a litro é o decímetro cúbico. Então, 2,5 litros corresponde a 2,5 decímetros cúbicos, porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Eu agora vou transformar decímetro cúbico para metro cúbico. Então, vou fazer semelhante como eu fiz com a superfície. Eu vou transformar decímetro em metro e depois eu elevo ao cubo, a potência de 10 correspondente. Então, vai ficar assim, né? De decímetro para metro, decímetro, metro. Então, é só multiplicar por 10 a menos 1. Pronto. Isso se fosse para transformar decímetro em metro. Mas como é decímetro cúbico em metro cúbico, é só pegar 10 elevado a menos 1 e elevar ao cubo. E aí, o resultado final vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Comprimento da circunferência. Muito importante lembrarmos de como calcular o comprimento de uma circunferência, porque nós temos muitas situações onde aparece esta figura geométrica e a gente precisa lembrar da expressão que calcula o comprimento desta circunferência. Primeiro vamos lembrar que a circunferência é uma figura geométrica plana cujo centro é equidistante de toda a periferia da curva. Então veja o seguinte, como é que nós vamos fazer para calcular o comprimento dessa curva? Ora, os físicos descobriram, ou melhor, os matemáticos, né, descobriram que a maior corda de uma circunferência, né, aquela que passa pelo centro dela, que a gente chama de diâmetro, o diâmetro da circunferência e o comprimento dela, o comprimento da curva, são proporcionais. O comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, e o comprimento do diâmetro da circunferência, que é a maior corda de uma circunferência, são proporcionais. Tá? O que é que eles fizeram? Né? Então, se você pegar uma circunferência, um pneu de um automóvel, e colocar para girar sem deslizar, quando ele completar uma volta, quando ele girar uma única vez,
a distância entre os dois pontos do pneu em contato com o solo, a distância entre esses dois pontos irá representar exatamente o comprimento da circunferência. E aí, se você pegar este comprimento, que você pode medir, digamos, com a régua, se você pegar este comprimento e dividir pelo diâmetro da circunferência, você vai encontrar para qualquer circunferência, para a circunferência de qualquer diâmetro, você vai encontrar que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, essa razão é constante. E essa constante foi chamada de π. Pronto. Essa descoberta foi fundamental, né? Para que a gente possa facilmente memorizar a expressão que determina o cálculo do comprimento de uma circunferência. Então, o comprimento de uma circunferência nada mais é do que π vezes o diâmetro, ou 2π vezes o raio, lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ora, daí, um probleminha simples, né, que a gente poderia resolver, seria o seguinte: olha, uma bicicleta possui pneus de diâmetro 60 centímetros. Qual a distância percorrida em metros por essa bicicleta quando os pneus realizam 100 rotações completas? Considere, para facilitar os cálculos, π igual a 3. Então, basta que a gente multiplique o comprimento da circunferência, que é π vezes o diâmetro, pelo número de voltas que o pneu irá realizar. Então, a distância percorrida vai ser 100 vezes π vezes d. 100 vezes 3 vezes 0,6, porque ele pede para calcular essa distância em metros, né? E o diâmetro foi dado em centímetro. Transformando centímetro em metro, nós vamos encontrar 180 metros. Vamos então agora às outras unidades. Medida do tempo. Ora, 1 segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação, correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. Então, na realidade, o que nos interessa saber é que a unidade SI, a unidade padrão do tempo, é o segundo. O segundo foi definido dessa forma para que a gente não tenha modificação desse intervalo de tempo ao longo do tempo. Então, é preciso que a gente encontre formas de determinar o padrão segundo de maneira tal que ele não sofra alterações ao longo do tempo. Então, unidades de tempo existem várias, né? Por exemplo, minuto. O importante é você saber como transformar, como converter minuto na unidade padrão, que é o segundo. E que nós vamos precisar saber fazer isso ao longo dos vários problemas que precisamos resolver. Hora, uma outra unidade de tempo. Então, a gente precisa saber transformar a hora em segundos, né? Se transforma a hora em minuto e depois transforma minuto em segundo. Dia, temos que transformar dia em segundo. Então, primeiro você transforma dia em hora, depois transforma a hora em minuto, depois transforma minuto em segundos, né? E aí você pode escrever essa medida, né? Com algarismos, com notação científica, né? Que nós vamos abordar logo em seguida. Uma outra unidade de tempo é o ano. Aí você precisa transformar ano em dia, dia em hora, hora em minuto e minuto em segundos, escrevendo também o resultado em notação científica. Então, você não vai precisar memorizar esses resultados. Você vai precisar lembrar como fazer para relacionar uma unidade com a outra. Tá bom? Lembrando que a unidade padrão de tempo é o segundo. Medida de massa. Ora, a massa era, na penúltima convenção, né, um cilindro de platina e irídio, né, essa liga metálica, um cilindro com altura igual ao diâmetro do cilindro, né, que era em torno de 3,6 centímetros de altura e de diâmetro. A massa deste cilindro era, por definição,
correspondente a 1 quilograma padrão. Todavia, se descobriu que essa massa sofria pequenas variações no decorrer do tempo. E aí, então, os cientistas passaram, a partir de 2018, a definir o quilograma de uma forma diferente, né? Utilizando 3 constantes físicas. A partir de 2018, o quilograma passou a ser definido com base em 3 constantes: a velocidade da luz, a constante de Planck e a frequência atômica, né, do átomo de césio 133. A balança que faz essa medição é chamada balança de Kimball e é o instrumento usado para medir o peso de um objeto a partir de uma corrente elétrica em função de uma tensão aplicada a um condutor que está imerso em um campo magnético. Então, a força magnética que surge neste condutor vai equilibrar a massa de um objeto que está pendente no braço direito da balança. Então, essa é a maneira que os cientistas encontraram para que o quilograma padrão não sofra mais alterações no decorrer do tempo. Unidades importantes de massa, né? O grama, que corresponde a 10 elevado a menos 3 do quilograma, o miligrama, que corresponde a 10 a menos 6 do quilograma, e uma tonelada, né? Que corresponde a 1000 quilogramas. Lembrando que esses símbolos são todos com letra minúscula, né? Um G, um MG e um T. E KG também, todos com letras minúsculas. Algarismos significativos. O que é que nós chamamos de algarismos significativos? Observe a medida que nós vamos fazer desta barra com esta régua que tem a unidade centímetro. Observe que esta régua vai ser usada para medir o comprimento desta barra, só que esta régua não tem as subdivisões que nós já estamos acostumados com ela, que são as subdivisões de milímetro, né, do centímetro, que é o milímetro. Então, ela só aparece as unidades centímetro. Você observa, então, que o comprimento dessa barra está entre 9 e 10 centímetros. Veja, então, que o único algarismo que eu tenho convicção é o 9. E a extremidade direita da barra de ferro está entre o 9 e o 10. Agora, usando o bom senso, que é sempre importante, veja que essa extremidade direita da barra de ferro está um pouco além da metade do segmento 9 e 10. Um pouco além da metade entre o 9 centímetros e o 10 centímetros. Tá? Então, vamos chutar, né? Vamos estimar, né? Vamos admitir que o resultado dessa medida seja 9,7 centímetros. Veja que o algarismo 7 já é duvidoso. Eu escolhi o 7, poderia ter escolhido o 6, poderia ter escolhido o 8, né? Poderia ter escolhido o 5, embora não fosse aconselhável, né? Por quê? Porque a gente vê claramente que esta extremidade direita da barra está um pouco além da metade, né? Então, seria o 6, o 7, o 8. Você não poderia dizer, por exemplo, 9,75, 9,78. Por quê? Porque o 7 já é um algarismo duvidoso, né? Porque ele poderia ser 6, poderia ser 8. E o algarismo seguinte ao 7, aí é que é duvidoso mesmo, né? Mas se a gente usasse uma régua com esta aproximação de milímetro, aí nós já temos condições de estabelecer 2 algarismos corretos e aí o terceiro duvidoso, né? Veja que agora nós temos o 9 como correto e a subdivisão 6 milímetros também corretos, né? Então eu já posso escrever 9,6 centímetros como a medida correta. Mas aí eu tenho direito a estabelecer o primeiro algarismo duvidoso. E aí eu posso colocar, né, 9,2, 9,3, 9,4, tá bom? Então, veja que nessa medida o 9 e o 6 são algarismos corretos, exatos, que você está visualizando,
e o 4 é o algarismo duvidoso. Então, o que é que nós chamamos de algarismo significativo? De uma medida. Todos os algarismos corretos, mais o primeiro algarismo duvidoso da medição. Então, nós só podemos chamar de algarismos significativos os algarismos que foram medidos de forma correta com o aparelho de medição, mais o primeiro algarismo duvidoso. Nunca você poderá colocar dois algarismos duvidosos na medição. Notação científica. Para que serve a notação científica? Como é que nós fazemos essa notação? Então, a primeira coisa é você lembrar que a notação científica ela é usada quando você tem resultados, números muito grandes ou muito pequenos. E ela tem um formato de escrever. A notação científica ela carrega um formato padrão para você escrever o número que está escrito por extenso. Um número muito grande ou um número muito pequeno. Qual é o formato padrão da escrita? É esse. É um coeficiente, que vai ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, elevado a 10 elevado a n, né? Multiplicado por 10 elevado a n, onde esse n é um número inteiro positivo ou negativo. E aí a escolha positivo ou negativo vai depender de para onde a vírgula deve se deslocar prioritariamente. Vamos ver um exemplo, né? Vamos supor que você tenha o número 0,00000045 metros. Então veja que esse número é muito pequeno, muito próximo de zero, e para você escrever esse número várias vezes ao longo de um problema, é chato, é desagradável. Então vamos transformar esta notação em notação científica. Vamos escrever este número, que está escrito por extenso, vamos escrever dessa forma. Então, que forma é essa? Né? Nós vamos trazer a vírgula para colocar entre o 4 e o 5. A vírgula vai sair da posição onde ela está originariamente e vai ficar entre o 4 e o 5, para obedecer essa condição, né? O m é maior ou igual a 1 e menor do que 10. 4,5 é maior que 1 e menor do que 10. Então, o número agora vai ser 4,5 vezes 10 elevado a n. Qual é o valor de n? O n é exatamente o número de algarismos que você deslocou a vírgula. A vírgula foi deslocada de 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, né? Então, vai ser 10 elevado a 6. Por que o menos 6? Porque a vírgula que está entre o 4 e o 5, na realidade, a posição original da vírgula é aqui à esquerda. Para que você desloque a vírgula para a esquerda, para levá-la para o lugar original dela, é preciso que o expoente da potência de 10 seja negativo. Quando o expoente da potência de 10 é negativo, quer dizer que a vírgula do coeficiente da potência terá que se deslocar para a esquerda para que essa potência de 10 desapareça, né? Para você recuperar a forma original do número escrito. Essa é a forma original. Essa é a forma alternativa, né? Uma forma mais condensada de você escrever, chamada notação científica. Digamos que a gente tem agora esse número com essa dimensão, né, de comprimento. Digamos litro, né? Ou volume. Comprimento não, volume. Então, essa quantidade de litros, digamos, de água, eu quero escrever esse número com o formato de notação científica. Então, quem vai ser o nosso m, o coeficiente da potência de 10? Olha, eu vou trazer a vírgula, que está depois do último zero, e vou colocá-la entre o 6 e o 8. E aí o número vai ficar 6,82. Nós vamos desprezar esses zeros que estão aqui à direita. E aí vamos multiplicar o 6,82 pela potência de 10. Qual vai ser a potência de 10? Ora, vai ser 10 elevado a 9 positivo, né? Por quê? Por que 9? Porque nós deslocamos a vírgula 9 algarismos até chegar entre o 6 e o 8. Nós deslocamos a vírgula 9 algarismos. Então, ficaria 10 elevado a 9. Por que mais?
mas porque a posição real da vírgula é a direita, né? Ela tem que se deslocar para a direita. Quando a vírgula tem que se deslocar para a direita, é preciso que a potência de 10 tenha expoente positivo. O 9 é a quantidade de casas, de algarismos, que a vírgula terá que se deslocar para a direita. Ela tem que se deslocar 9 algarismos até chegar na posição original dela. Tá bom? Ordem de grandeza. O que é que a gente chama de ordem de grandeza? Nós utilizamos a ordem de grandeza quando nós queremos determinar uma medida que não precisa de grande precisão. Quando nós queremos fazer apenas uma estimativa de uma determinada medida. Vamos ver como é que a gente faz, né? Para que você obtenha a ordem de grandeza de uma determinada medida, você primeiro precisa escrever o resultado obtido em notação científica. Depois, você vai observar se o coeficiente da potência de 10, ou seja, o m, é menor do que 5,5, que representa a média aritmética entre 1 e 10. Se isso acontecer, a ordem de grandeza é a própria potência de 10 que você obteve na escrita em notação científica. Se o m for maior ou igual a 5,5, aí você soma 1 ao expoente da potência de 10 para obter a ordem de grandeza. Vamos ver um exemplo. Suponha a massa da Terra. A massa da Terra é em torno de 5,97 vezes 10 elevado a 24 kg. Acontece que 5,97 é maior do que 5,5, ou seja, 5,97 é um número que está mais perto de 10 do que de 1. Então, como esse número está mais perto de 10, ele está além da média aritmética, a gente soma um algarismo no expoente da potência de 10 para obter a potência de 10 mais próxima deste número, que vai ser exatamente 10 elevado a 25. Então, a ordem de grandeza da massa da Terra é em torno de 10 elevado a 25 kg. Distância entre a Terra e o Sol, 1,39 vezes 10 elevado a 9 metros. Então, qual é a potência de 10 que mais se aproxima dessa medida? É a própria potência 10 elevado a 9, né? Porque 1,39 está muito perto de 10 elevado a 0, né? Que é igual a 1. Então, esse número, 10 elevado a 9, representa a ordem de grandeza da distância entre a Terra e o Sol. A massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Ora, 9,1 está muito perto de 10 elevado a 1, né? Então, quando isso acontece, a gente soma 1 no expoente da potência de 10. E aí, menos 31 somado com 1, vai dar a ordem de grandeza 10 elevado a menos 30 kg. Espero que com esses 3 exemplos, né, vocês tenham entendido como determinar a ordem de grandeza de um resultado. Análise dimensional. O que é análise dimensional? O que é dimensão? Em física, a palavra dimensão caracteriza a natureza física da grandeza. Por exemplo, a distância entre 2 pontos, né, que pode ser medida em metro, em pé, em jarda, em milha, são as formas diferentes de você expressar a dimensão de comprimento. Então, a dimensão de comprimento tem como unidades de medida o metro, o pé, a jarda, né, o quilômetro, ok? A milha. Então, tem várias unidades utilizadas para medir a dimensão comprimento. Quando a gente está trabalhando com as dimensões, a gente utiliza as letras maiúscula L, M, T para comprimento, massa e tempo. Então, os símbolos utilizados, né, para especificar as dimensões das grandezas em física, tá? Então, veja, quando eu quero saber a dimensão de uma grandeza, ou seja, quais as medidas básicas, né? Quais as medidas básicas que compõem aquela grandeza? Então, eu coloco
o símbolo da grandeza entre colchete. Então, essa letra V dentro do colchete quer dizer para mim a seguinte coisa: qual a dimensão da grandeza velocidade? Eu devo interpretar dessa forma. Qual a dimensão da grandeza velocidade? Ora, velocidade a gente sabe que é razão entre espaço e tempo. Espaço é comprimento, então a dimensão de comprimento é L. E a dimensão de tempo é o T maiúsculo. Então, a dimensão da grandeza velocidade seria L sobre T, ou L vezes T a menos 1. Em algumas situações, precisamos verificar se uma determinada equação desenvolvida para calcular uma certa quantidade física está dimensionalmente correta. Então, a gente utiliza a análise dimensional para saber se aquela equação que a gente obteve está dimensionalmente correta. Exemplo: verifique se a equação está dimensionalmente correta. X igual a t ao quadrado sobre 2. X representa comprimento, o a representa a aceleração e t representa o tempo. Ora, para saber se esta equação está dimensionalmente correta, é só verificar se a dimensão da grandeza x é igual à dimensão das grandezas a t ao quadrado. O produto de a vezes t ao quadrado tem que ter dimensão igual à dimensão da grandeza x. O 2 não tem unidade de medida, né? O 2 é uma constante. Então, vamos determinar, né? Qual é a dimensão da grandeza x? É L, porque x representa comprimento. Qual é a dimensão da grandeza t? É o próprio t maiúsculo, né? Aqui é a grandeza t e aqui é a dimensão da grandeza t, que é o t maiúsculo. Dimensão da grandeza aceleração é velocidade sobre tempo. Então, vai ser a dimensão de v dividido pela dimensão de t. Acontece que a dimensão de v é espaço sobre tempo. A dimensão de v é a dimensão de x sobre a dimensão de t, vezes t. X é L. A dimensão de x é L. E a dimensão de t é t maiúsculo. Logo, a dimensão de A vai ser L vezes T elevado a menos 2. Substituindo agora, né? Nós vamos ter a dimensão de x é igual à dimensão de A vezes a dimensão de T ao quadrado. A dimensão de A é LT a menos 2 e a dimensão de T é T grande, né? T maiúsculo, elevado ao quadrado. Ora, você observa que eu posso cancelar os T a menos 2 com T ao quadrado. E aí eu obtenho que L é igual a L, ou seja, a dimensão de x, que é L, é igual à dimensão de A vezes a dimensão de T ao quadrado, que deu L também. Com isso, nós comprovamos que a equação x igual a vezes T ao quadrado sobre 2 está dimensionalmente correta.